Você era uma fotógrafa de casamento em tempo integral e ainda é, né? Então você estava começando a ensinar e treinar os outros um pouco, e você criou um curso ou algo assim na época, É, né? E agora tem sido uma evolução incrível de 6 anos construindo um podcast muito famoso, cursos, você fez um evento por um tempo, mas sendo uma empreendedora nômade, você viaja pelo mundo, em lugares diferentes, você é mãe, e foi capaz de construir um negócio projetado em torno de um estilo de vida. É por isso que eu sempre falei e tentei viver de acordo com o meu estilo de vida. Como é que eu sim, posso viver e construir ao redor disso, é sem ficar preso a isso? E é algo que você defendeu desde o primeiro dia, né? Então verdade. é inspirador e eu me lembro quando você estava no Masterminds, eu pensei, cara, a Jenna entende É, demais. Eu fiquei pensando, ela conseguiu, tipo, ok, como é que eu vou fazer isso e obter resultados e essa tem é. sido sua jornada, né? É louco isso. Ao me preparar essa manhã, eu tava pensando, eu estou realmente acordada pra vida no sentido, me belisca pra ver se tô acordada. E não sinto falta daquilo, mesmo na vida cotidiana, mundana com minhas filhas. Eu tô acordada pra vida. E foi uma loucura, porque eu tava pensando na minha jornada com você. E lembro do seu e-mail anunciando o Mastermind. E lembro de pular nele. Eu preenchi o formulário mais rápido do que pode imaginar. Mas eu também sinto que tem momentos na sua vida em que há essa divisão. Há um antes e depois muito claro, onde você vê uma transformação enorme. E entrar no Mastermind foi a primeira vez que investi mesmo em mim mesma, de um jeito maior. Foi tão assustador. Me lembro de preencher o cheque e não conseguir nem dizer a quantia ao Drew, meu marido, porque quando você aposta em si mesmo, você pensa, é melhor eu provar que tô certa. Você pensa, melhor fazer disso um bom investimento. Mas é tão legal estar com vocês aqui nesse cenário. Pense em quão longe nós É chegamos, louco. mesmo no nosso relacionamento ao longo do tempo, fizemos muita coisa Muitas juntos, o que é muito viagens, legal. masterminds, Isso é altos legal. e baixos e tudo mais. É muito legal ver sua jornada porque eu me lembro de pensar, cara, se você continuar sendo consistente, coisas grandes vão acontecer. É. E elas têm acontecido. Você lançou um livro agora chamado How Are You Really? Podcast, cursos, tudo é muito inspirador. E eu tô muito curioso, qual foi o momento crucial depois do Mastermind, onde você percebeu que coisas podiam decolar financeiramente nos negócios e você não precisa se esforçar demais, porque provavelmente teve momentos em que você se cansou Ah, demais, sim. mas quando você percebeu que podia fazer os dois? Isso mesmo. Então, na verdade, tem uma história no livro sobre o seu mastermind, sobre a qual falaremos. Mas foi uma loucura. Porque estar no mastermind para mim, como alguém do meio oeste, que mora na pequena cidade de Minnesota, eu literalmente nunca estive numa sala com pessoas que pudessem dizer: eu desejo riqueza, liberdade ou desejo flexibilidade. Foi tão louco para mim estar perto de pessoas que não se desculpavam por sua busca, qualquer que fosse, financeira, estilo de vida, flexibilidade. Foi a primeira vez que estive perto de pessoas onde estavam tipo, tô correndo atrás disso. E fiquei, uou! Porque até falar dessas coisas, especialmente no meio oeste, Claro. sabe? As pessoas pensam que você é E você não fala maluco. sobre grana ou quanto quer ganhar, Nada quanto você disso. tá fazendo de grana, nada É. disso. Então isso realmente abriu meus olhos para esse novo mundo, porque eu sinto que antes de ingressar no seu mastermind, eu tava tão sozinha nessa busca, sabe? E Interessante. também pensei, sou gananciosa? Ou por que quero isso? Ou estou atingindo meu próprio teto, meu teto de vidro? E quando eu estava no seu mastermind, eu estava no coração de uma grande mudança. Eu era fotógrafa de casamentos e tive minha primeira perda na gravidez. Então eu lembro que no primeiro mastermind Foi você mesmo. nos fez vir à frente e dizer quem você é e uma coisa em que você está trabalhando. E me lembro de que me levantei. E eu não sou uma pessoa nervosa, consigo falar onde quer que seja. E algo tomou conta de mim. E decidi compartilhar sobre essa perda. E fiquei tipo, eu quero muito ser mãe, e isso não está acontecendo agora. E você fez com que todos no Mastermind escrevessem um pedaço de papel. Se pudessem ajudar com qualquer que fosse o objetivo, Certo. escreva seu nome e número de E passar telefone. como eles poderiam ajudar, né? E passar adiante.
E a doutora Lauren Noel estava no Ela mastermind. tava, E ela tinha escrito no papel e dizia: eu vou te ajudar com sua fertilidade. Ela era E especialista em fertilidade. sim, e me Uau. lembro de pegar aquele pedaço de papel e pensar: não preciso de ajuda, minha perda foi um acaso. Isso é legal dela, mas tanto faz. Porém, por algum motivo, segurei o papel. E, no decorrer do ano seguinte, tivemos nossa segunda perda. E eu achei aquele papel que eu tinha guardado, Incrível. literalmente, dias depois da nossa segunda perda, que dizia: vou te ajudar com sua fertilidade, com o número dela. E tem uma história no livro sobre como entrei no pensamento Por uma mastermind. coisa. Isso vai explodir meu Aham. negócio e todas essas coisas. E realmente melhorou minha vida. Então, voltando à sua pergunta, quando houve temporadas em que você se esforçou demais ou foi na direção oposta, acho que muitos de nós, empreendedores, somos propensos a isso. É o ciclo. Mas reconheci várias vezes que o sucesso não deve ter uma certa aparência. Ele deve ser sentido de certa maneira. E quando fico alinhada com a sensação, fico muito mais em paz. E não na busca por esse ritmo frenético, sabe? Certo. Qual deve ser a sensação? Pra mim, é paz e zero urgência. Tipo dizer, sem estresse. E aquilo ser de verdade. Entende o que Claro. digo? Minha equipe e eu temos essa coisa onde literalmente começamos cada mensagem assim: isso não é urgente, mas precisamos disso. Porque é esse lembrete. Sem pressa, mas pode terminar isso até. Mas sério, é tipo assim, não se preocupa, você tá ocupado, esteja na sua vida. Mas quando você voltar, é o que estou esperando, mas não é urgente, Certo, sabe? não precisamos disso agora. Não pare o que você tá fazendo, mas volte quando você estiver no modo trabalho, né? É, Interessante, legal. é. Eu gosto. É, e tem sido interessante, mas é louco pensar nisso. Costumamos dizer no mundo dos negócios também: vem das pessoas o que elas pensam que querem, mas sirva o que precisam. E quando olho para minha experiência, especificamente minha experiência com você, eu entrei no Mastermind para uma coisa, mas acabei trabalhando com a doutora Noel. Ela me ajuda e eu atribuo muito da minha capacidade de ter uma gravidez bem-sucedida ao meu trabalho com ela, o que é meio louco. E eu a É conheci lindo. através de você. É lindo. Eu tenho certeza que você teria conhecido alguém eventualmente, mas fico Não, feliz você que leva o crédito, isso te você é trouxe tipo a ela, padrinho né? disso. Não vou tomar crédito, sua razão do seu filho. E eu acho que as pessoas atraem as coisas de que precisam. Se você tá procurando coisas que precisa, você vai encontrar um jeito. Ahn, Você também disse que também nunca faria um livro, né? Sim. Você falava, eu nunca vou fazer um livro, então por que você decidiu escrever um livro? É. E qual a mensagem, a intenção por trás? É, eu lembro, porque você estava lançando o seu Eu fiquei, tipo, é muito segundo cansativo. livro, The Mask of Masculinity. E estava Aham. sendo lançado, e foi basicamente lançado perto do seu evento, É. né? Nós Foi logo compramos nossa depois. primeira cópia. É, e lembro que cada um de nós tinha uma pergunta a fazer. E lembro de olhar para você e pensar: por que alguém faria um livro? E eu lembro de pensar: eu não entendo isso. E eu disse por muitos anos: eu nunca vou fazer isso. Nunca vou escrever um livro. E estávamos numa temporada com nossa família, tínhamos nossa primeira filha, Coco. Eu esperava engravidar pela segunda vez. É uma longa história. E faz parte do meu livro, do epílogo. Mas foi no meio da pandemia. E foi quando as coisas estavam se abrindo um pouco novamente. E era nosso aniversário de casamento de 10 anos. Eu tava tipo, não podemos realmente sair pra jantar ou algo assim, mas receber massagens. Foi no norte de Minnesota, uma cidade de 1.200 habitantes. Tinha um lugar chamado Lutsen. Eu agendei massagens e fui fazer a minha e a mulher lá. O nome dela é Thea. Ela disse, sou uma médium médica. Eu fiquei tipo, interessante. Não sei o que é, mas legal, vamos fazer a massagem. Então eu desço, faço a massagem, coloco a máscara e depois ela diz, posso te contar o que surgiu pra você hoje? E eu só agendei uma massagem de 60 minutos e respondi, claro, tenho a mente aberta, o que surgiu? Ela diz, há algo que você precisa fazer e sabe que precisa, mas está evitando. Está virando os quadris pra longe disso. E quando você estava deitada na mesa, eu só queria segurar os quadris e dizer, siga o caminho. Você sabe o que fazer. Ela não disse, você precisa escrever um livro, mas eu soube. Sério? Eu soube com total clareza. Ela disse, você sabe do que eu estou falando? E eu digo,
E eu chego em casa depois da massagem e tenho a marca da mesa em volta dos olhos e Drew pergunta, como foi sua massagem? Eu falei, vou escrever um livro. É muito louco, porque as pessoas descreveram o processo e diziam, depois que você sabe, só sai de você. E eu, é mentira, escrever um livro dá trabalho. E o que é louco é que naquela noite mesmo, porque você sabe, eu executo E muito rápido, bem, é. abri o Google Doc e Provavelmente escreveu eu metade do livro em uma noite. comecei e foi muito É. louco. E foi engraçado porque eu fiz tudo no processo do livro ao contrário, de propósito. Então, para mim, os momentos da minha vida em que cresci ou evoluí foram quando me permiti ser realmente criativa. E sempre que há dinheiro, um contra-cheque ou prazo envolvido, minha criatividade é despojada. Então, eu pensei, se vou fazer isso do meu jeito. Então, escrevi o livro sem contar a ninguém. Sem contrato, sem agente, sem compromisso, prazo ou contra-cheque. Então, eu pensei, se vou fazer isso, quero ter certeza de que estou fazendo pelo motivo certo. E que seja importante para mim primeiro, porque me diga, se já aconteceu com você. Onde eu fui abordada por pessoas e elas perguntam, seu livro é sobre isso? E eu respondo, não. Ou dizem, mal posso esperar para ler um livro sobre isso de você. E é tipo, não é isso que quero escrever? Então eu escrevi o livro inteiro. Dei a mim um prazo, 31 de dezembro. Comecei no final de agosto até 31 de dezembro. Terminei 31 de dezembro. Uau. E então eu passei pelo processo depois disso. E foi muito legal, porque fiz o que queria, sem nenhum feedback, sem anunciar nada para o mundo. Ninguém Certo. sabia disso, nem a minha família. Eu mantive em segredo porque por muito tempo eu disse que não faria. Então pensei, se eu começar a falar que estou escrevendo, vou sentir o compromisso de fazer. E talvez não seja o momento certo ou coisa certa, mas foi. E acaba sendo sobre o quê? Então, o que é uma loucura e uma boa lição para todos nós é que, a princípio, eu escrevi um livro de negócios. Agora, meu livro, How Are You Really? Não é um livro de negócios. Mas pensei, eu dirijo o podcast Go Digger. Sou profissional de marketing, adoro tudo isso. Mas faço negócios e marketing para poder viver a vida de uma maneira que outras pessoas não podem. E no livro de negócios de marketing que escrevi, tinha muitas histórias que eram muito mais profundas do que só estratégias. E assim, quando finalmente consegui minha agente de livros e ela leu tudo e retirou capítulos da minha proposta, porque ela tinha um manuscrito inteiro, a proposta não era um livro de negócios. Então, quando fiz todas as ligações para meus editores, eles disseram, isso é ótimo, mas não estamos falando sobre branding. Esse é um livro que nós precisamos. Somos trabalhadores. E assim realmente o expandiu. E para mim também era tipo, onde eu quero vê-lo nas prateleiras da Barnes Nobles? Onde eu enxergo? E não estava na categoria de negócios, então foi lindo. Porque como ex-fotógrafa, quase parecia que eu estava ampliando a lente, no zoom, e precisava ampliar. Mas também significou mais trabalho. Exato. Então, descartando boa parte do que Uau. escrevi, talvez algum dia eu escreva um livro de negócios. Mas tô tão orgulhosa do que é. Então, nomear um livro é muito difícil. Conversamos sobre isso. E eu odeio nomear as coisas. Meu primeiro curso era chamado Curso da Jenna Kutcher, porque eu não conseguia pensar no nome. Tínhamos esses títulos diferentes e foram 10 dias antes de eu dar à luz a minha segunda filha. E estávamos tipo, precisamos de um nome. E continuei mandando mensagens de voz para as pessoas pedindo conselho. Eu dizia, sabe aquelas conversas em que você fica tipo, como vai? Ah, bem, ótimo, ocupado. E então você se sente seguro e convidado para dizer, mas como você tá de verdade? E alguém diz, porque você não chama o livro assim? E eu fiquei tipo, sério? E se tornou isso. Pronto. É. É lindo, todo o processo é lindo de ter uma ideia, lançar, fazer um nome, mas muita gente tem medo de lançar alguma coisa e você teve medo de criar o livro ou teve medo de nunca querer fazer o trabalho? Sim. Ou por que você acha que muita gente tem medo de publicar alguma coisa? Eu nunca tive medo do trabalho, mas para mim nunca fez sentido, porque eu me lembro de dizer isso a você e pensar, por que você gastaria 2 anos num projeto que não necessariamente fornece um salário realmente generoso, quando poderia passar 2 meses construindo um curso, lançando, divulgando e colhendo os frutos?
E eu sinto que há um ponto de virada em nossas vidas, onde há estações em que você se apressa, troca seu tempo por dinheiro, e então se torna esse momento em que de repente o tempo é mais valioso. Você vai trocar dinheiro para reivindicar seu tempo de volta, você já falou disso. E assim, se tornou tipo, não tem nada a ver com o dinheiro. Escrevi sem um centavo prometido, e assim nunca tive medo do trabalho. Mas é fascinante, porque eu guardei segredo. Não deixei as pessoas lerem, eu não queria opiniões, e assim até meu próprio marido me mandou uma mensagem outra noite, porque ele tem uma cópia, e tá lindo, e me sinto tão vulnerável. Porque você não sabe o que eles estão pensando, sentindo, o que eles vão dizer. Ou o que vai afetar ele, ou eu estava conversando com alguém outro dia e é tipo, você e eu vivemos muitas experiências juntos, mas podemos estar no mesmo momento sentados lado a lado e nossas conclusões serem totalmente diferentes. E quando você divulga essas histórias sendo vulnerável, compartilhando coisas diferentes, é como se fosse um pedaço do seu coração. Uma das maiores lições que aprendi nesse processo é que o meu livro é uma parte do trabalho da minha vida, mas não é a única coisa. É só um pedaço dela. E assim, é uma peça muito importante para mim, mas há muito além dela. E o que você sente que tem sido o seu maior desafio nos últimos 2 anos? Eu sinto que quando as pessoas me perguntam como você está de verdade, estou experienciando a plenitude da vida. E quero dizer isso dessa forma. Eu quero tudo. E eu tive que definir o tudo. Pois é. E eu quero ser uma mãe presente, mão na massa, e também quero ter uma ótima carreira. E a dicotomia de perseguir essas duas coisas juntas, juntamente com coisas como a culpa e tudo isso, você está constantemente questionando se eu estou no lugar certo. Você quer dizer se você está presente com o seu... Se estou trabalhando, estou pensando nas filhas. Se estou com elas, penso no Sério? trabalho. Sempre. Como você muda para estar presente para um e para o outro? Eu tenho que literalmente me situar. Comecei essa prática e faço isso o tempo todo. Mas quando entro no limiar de uma sala, penso conscientemente, estou totalmente aqui agora. Porque assim, aqui vai uma história. Então, eu leio muitos livros para minha filha de 3 anos. Ela ama ler. Tem momentos em que estou literalmente lendo um livro, mas eu estou pensando, preciso fazer isso ou aquilo para o trabalho. E um dia, estávamos lendo um livro do Dr. Seuss e há uma parte tipo, A Cortina na Gertina. Eles têm rimas estranhas. E a Coco pergunta, o que é Gertina? E eu tipo, o quê? Ela, o que é Gertina? E eu tinha lido esse livro centenas de vezes, mas eu não estava presente. Entende o que digo? Ela estava no meu colo, estou lendo, e mesmo assim estou apenas no piloto automático, porque penso em outras coisas. Foi esse enorme alerta de que você quer tudo, mas pode perder tudo facilmente, se não estiver onde você está. E então foi muito engraçado, porque ela disse, o que é Gertina? E eu pensei, meu Deus, eu tô lendo esse livro e já li tantas vezes e nem lembro dessa página. Porque eu não estive totalmente Claro. presente. Então eu realmente tive que trabalhar muito, porque meu cérebro é tão... Nossos cérebros são poderosos, mas estão Certo. sempre girando. E preciso de tanto foco para acalmar o meu cérebro, quanto para acelerá-lo. E onde você sente que sua vida precisa de mais apoio? Pedir ajuda é um saco, né? Eu tenho um capítulo no livro sobre... Eu tive o estrangulamento total do orgulho. Eu quero fazer tudo e ser tudo e tudo isso. E meu marido desejava ser um pai dono de casa. E em nossa luta para aumentar nossa família, me sentia um fracasso porque ele tinha essa visão de ser um pai dono de casa e eu não mantinha nenhuma gravidez. E eu me sentia uma decepção, porque ele apoiou meus sonhos de empreendedora. E agora eu é que não estava permitindo que ele vivesse o sonho dele. E é louco, porque ele e eu só temos que ser um time. E assim, pedir ajuda dessa forma é importante, manter uma comunicação aberta, porque sou tão motivada, mas também sou pés no chão. E tentar viver em ambas as coisas exige que alguém te mantenha na linha, Claro. tipo,
Ei, desliga o telefone, fecha o Certo, notebook. certo. Mas pedir ajuda também. No capítulo do meu livro, falava sobre como, durante anos, como empreendedora, eu só queria fazer tudo. E pensei, ninguém pode amar isso do jeito que eu amo. Ninguém pode fazer qualquer coisa do jeito que eu faço. E quantos de nós já se sentiram assim? E naquele capítulo, essa garota chamada Caitlin me procurou 2 vezes. Ela apoiava fotógrafos de casamento e me procurou e disse: "Eu moro na sua área, amo seu trabalho, amaria te apoiar." E eu disse: "Obrigada, mas não obrigada," nas 2 vezes. E ela estendeu a mão pela terceira vez e foi no dia em que perdemos nossa segunda gravidez. E dizia: "Só checando. Eu sei que você disse que tá bem, mas..." E ela não tinha ideia do que estava acontecendo. E finalmente, pela primeira vez na vida, eu disse: "Eu preciso de ajuda." Porque eu estava em posição fetal, construí um negócio que literalmente exigia que eu aparecesse, ou não seria paga. E foi essa grande percepção de que sim, construí um negócio de sucesso, mas se não estou de pé e presente, isso não é Você um não ganha negócio. nada. É. E assim, o capítulo do livro é tipo, quando aceitamos ajuda e quando aprendemos a pedir ajuda, ficamos tão enriquecidos e há tantas pessoas em nossas vidas que amam só ser o ajudante. E quando digo só ser o ajudante, quero dizer que ser o ajudante transforma vidas. E é muito interessante porque sinto que descobri isso nos negócios. E isso vale para você também. Há muitas poucas coisas que só Lewis pode fazer. Você tem que ser o rosto, a voz e a visão. Você é o visionário, mas sua equipe são os missionários. São os trabalhadores de campo, os redatores, as pessoas que ajudam a divulgar a missão. Certo. E então, para mim, parecia que eu estava segurando aquilo, e quando finalmente soltei, abriu as minhas mãos para o que era O que era possível. possível? Construir um enorme negócio, ter suporte e criar sistemas e convidar pessoas para fazer um trabalho pelo qual elas são apaixonadas e que eu não quero fazer. É tipo, sim, eu poderia criar o gráfico, escrever a legenda, Claro, mas claro. eu deveria estar fazendo Certo. isso. E esses deveres ficam muito pequenos ao longo dos anos. Porque você era tão talentosa, você era e é muito talentosa em fazer muitas coisas criativas, Eu amo escrever, coisas marketing criativas. social, estratégia, que você podia fazer tudo essencialmente, né? É, Num alto nível. E assim, abrir mão de algo que você faz bem, que você sabe que ama e que gosta, sai do jeito que você curte, sem ter que dizer a ninguém como fazer ou ensinar pessoas, é difícil abrir mão disso, né? É quase quando você realmente é bom em muitas coisas é. e é mais difícil É pra como um você. prato, é como quando você vai num buffet antigo e toda a comida tá espalhada e você fica tipo, como eu faço pra decidir? Às vezes é assim. Mas quando você tá começando, tem que aprender tudo se você não tem grana, então é uma coisa boa. Mas se você tem que aprender, você tem que deixar tudo rapidamente também. Absolutamente, absolutamente. E por falar em desapego, esse é um tópico interessante para o qual eu acho que muitas mulheres iam amar saber uma resposta e uma solução. Sim, Você e seu marido, Drew, um dos caras mais legais, amo descontrair com esse ele cara. é demais. Você decidiu que queria construir um negócio e ele queria ser pai e ficar em casa e te apoiar em outras formas do seu negócio também, mas ser um dono de casa. Sim. Como as mulheres podem aprender a lidar com isso se quiserem ser empreendedoras e motivadas? Sim, Você pode ser uma mulher empreendedora, motivada, e encontrar um marido que também seja um empreendedor motivado, ou um de vocês precisa ter um pouco menos de motivação na carreira, nos negócios, para poder dar suporte enquanto estão tentando ter filhos. Como é que aham, funciona para vocês? O que é que não funciona? O que é que sim. faria diferente se começasse tudo de novo? Sinceramente, não faria nada diferente. E acho que o que é fascinante nisso é que, especialmente no meio oeste, ainda é muito tradicional. Eu não posso te dizer quantas E você vezes... provavelmente está na costa também, né? Mas, pois é, não dá pra te dizer quantas vezes falamos sobre nosso estilo de vida e a pessoa olha pro Drew e pergunta: "O que você faz?" Aí ele responde: "Ah, eu fico em casa com minhas filhas." E então olham pra mim e dizem: "Bem, e o que você faz?" E sempre temos essa piada, porque é tão inato em nossa sociedade que claramente o homem deve ter uma carreira super bem-sucedida. E eu entendo, também fiz suposições. O que é realmente fascinante para mim é que estamos casados há 11 anos, juntos desde 2008,
E somos pessoas muito diferentes do que éramos quando nos casamos. Muito diferentes. Você não reconheceria essa versão de mim. E é lindo, porque acho que somos tão resistentes à mudança e temos tanto medo de nos contradizer. Porque você nunca deve ter pensado que teria um negócio, seria empreendedora, Nunca. certo? Nunca pensei Em que faria 2008, né? qualquer uma dessas É. coisas. Eu queria um trabalho em escritório, um terno, salto alto. As visões que eu tinha não tinham nenhuma chance de empreendedorismo. E E o que ele queria fazer? Qual era a visão dele? Drew fez tantas coisas. Ele poderia vender gelo para um esquimó. Ele vendeu telefones celulares, outdoor, seguros. Vendeu de tudo. Diga o nome. Ele vendeu. Mas ele nunca se sentiu realizado. Estava sempre nessa busca de realização. E eu sempre o encorajava porque queria que ele fosse feliz. E seu último trabalho, antes de se aposentar para ser um pai dono de casa, era na venda de vinhos, mas na verdade era apenas um estoquista glorificado. E em meu livro, conto uma história sobre como, quando perdi aquela segunda gravidez, não só senti a dor da perda, mas senti como se estivesse impedindo ele dessa visão, desse sonho que ele tinha. E ele poderia ter reclamado, resmungado e só saído e estocado vinho daquela estação. E acho que muitas vezes as pessoas estão sentadas nessas filas de espera, desperdiçando tempo com raiva, as coisas não acontecem. E eu olho para ele com tanta admiração, porque ele tinha essa visão maior para sua vida. Mas não estava acontecendo, e levou 3 anos para ele realmente ser um pai dono de casa. E ele trabalhou muito e nunca reclamou. É um ótimo lembrete para as pessoas. Está acontecendo uma grande demissão nesse momento. 1 em cada 3 pessoas está procurando um novo emprego ou largando um. Isso é grandioso. Mas enquanto eu admiro isso, eu também penso, estamos desistindo cedo demais? Ou estamos apenas com raiva porque as coisas não estão acontecendo? Ainda podemos fazer enquanto descobrimos a próxima ideia? Não sei. Mas desafio as pessoas. Mas voltando à sua pergunta sobre relacionamento, algo sobre Drew que costumava me irritar, que agora admiro muito, é o seu contentamento. Ele é tão Porque você é contente. motivada. Eu sou motivada e ambiciosa, e às vezes quero mais, e quero ir atrás dessas coisas. E ele tem esse jeito lindo. Esse cara ficaria tão feliz em se exercitar, cortar a grama, dar banho nas crianças. Ele realmente está fundamentado nesse contentamento. E para mim, antes isso parecia complacência. Então é por isso que te irritava. Me irritava muito porque eu ficava, você não quer mais? Então quanto tempo isso durou? Quando digo que me irritava é que eu só não entendia nada disso. Claro, é. Eu ficava... Você não ficava gritando, mas por dentro você tipo, ficava o que meio... você quer pra sua vida? E ele estava tão feliz. E, bom, sobre mim eu temia, tipo, então você não é motivado? Ou o que é isso? E agora? Eu tô tipo, bem, que equilíbrio valioso pra alguém como eu. Ser lembrada de que isso é o suficiente. E se ele fosse extremamente motivado, Acho que estaríamos lutando entre se ele nós. fosse super motivado e dissesse, eu tô construindo isso, eu não tenho tempo pra ficar em casa, vou ficar mais tempo fora, vou voltar pra casa depois das 7 toda noite. Seria tão difícil pra nós. Como você lidaria com isso e que conselho você daria pra mulheres que são motivadas e se casaram com um parceiro motivado que não quer ser um pai dono de casa? Como você lidaria com isso como uma mãe? Então algo louco sobre nós é que a nossa filha mais velha tem 3 anos e meio e nós nunca tivemos ajuda com elas. Foi uma escolha pessoal nossa cuidar delas totalmente sozinhos. E os avós? Bom, minha mãe é a única que tomou conta Certo. deles. Isso não é consistente, então a gente se dedicou mesmo a Certo. isso. Acabamos de decidir Uma vez por semana, que... uma vez a cada poucas semanas. Sim, se tivermos Por meio-dia, sorte. algumas horas. Então, tipo, um jantar só Entendi, nós claro. 2. Mas fizemos essa escolha para nós, porque nossos valores são realmente valorizados nesse momento. Essa janela de tempo em que são pequenos é tão pequena, e esses anos são tão importantes. Então, se ele fosse motivado, ou tivesse essa ideia brilhante ou essas coisas, honestamente, eu sentiria a responsabilidade de passar o bastão para ele, porque ele me apoiou de maneiras excepcionais ao longo dos anos. Mas acho que relutaria em passar o bastão, certo? Acho que seria muito difícil. Eu realmente acho que o papel dele é frequentemente esquecido.
E assim, para seus ouvintes que são os pais que ficam em casa, ou as pessoas que estão dando esta temporada da vida para ficar em casa com seus filhos, ou para ajudar a criá-los, é o trabalho mais negligenciado e subestimado do planeta Terra. E é uma loucura para mim, porque o que eu faço e o que você me viu fazer nos últimos anos só é possível literalmente por causa dele. E Porque você tem do apoio, apoio sim. dele. Sim, ele cozinha, limpa, faz de tudo. Com um E sorriso. Tô com um feliz com isso. sorriso e aquele tanquinho, baby. Ele é um cara feliz. Ele é. E assim, se ambas pessoas são motivadas, acho que deve haver uma temporada de revezamentos. Eu sempre imagino isso como uma corrida de revezamento, onde eu estou correndo e você está esperando. E então você corre e eu espero. E tem que haver conversas. Acho que muitas mulheres têm esse desejo de mudança, ou crescimento, evolução, tentar algo novo, mas nem sabem como expressar isso. Nem sabem como falar. Imagina que eu e você estamos juntos, o que tanto faz, mas tipo, Lewis, eu sei que tenho sido assim por você, sei que o apoiei assim por tanto tempo, mas eu tenho que mudar. Ou então, eu vou mudar. Estou te convidando a entrar nessa mudança comigo. Certo. Pode ser desconfortável, podemos ter que descobrir como, mas isso é o que quero fazer. E se você estiver com um parceiro que te ama, espero sinceramente que te apoie. Claro. Mas é uma loucura. Eu acho que muitos relacionamentos se beneficiam quando uma pessoa é motivada e a outra te traz de volta para casa na Terra. Claro. Eu acho que há temporadas de troca nisso. É interessante, então, quando a coisa que te irritava nele mudou pra algo tipo, ok, isso não me irrita tanto agora e eu tô muito grata e agradecida por você estar nesse espaço de energia. Como foi isso? Ainda hoje, ele está em casa com 2 crianças, me mandando atualizações sobre eles passeando de carroça e coisas assim. E ele só diz, estamos bem, e você está indo muito bem e eu te amo. Isso é muito importante para mim, porque eu já coloquei pressão suficiente em mim mesma. Se eu estivesse preocupada em ir para casa para um marido resmungão, minha casa estivesse destruída, minhas filhas precisassem de banho, seria difícil. Isso não me irrita mais porque me trouxe de volta à Terra, de certa forma. Essa temporada em que estou é ocupada, mas não é uma loucura. É um ocupado controlado. Tudo o que estou fazendo na minha vida é por escolha, não por necessidade. E eu aprendi a realmente abraçar essa ideia de que posso pisar no freio em certas coisas, que eu sei que poderiam ir longe, que sei que poderia arrasar. E digo isso com confiança. Acho que mais mulheres precisam ser confiantes, mas estou dizendo não a tantas coisas, porque confio que posso pisar no freio e saber onde está o pedal do acelerador. O pedal não vai fugir nos próximos anos. As coisas vão ser um pouco diferentes, porque eu realmente quero estar com minhas filhas. Então, acho que falta a muitas pessoas essa confiança em si mesmas, de que o que me trouxe até aqui vai me levar adiante. Mas não preciso acreditar na mentira do ápice e ficar correndo na roda do hamster por causa disso, Claro. entende? É interessante porque, obviamente, eu não sei o que é ser uma mulher na sua posição, mas há um movimento acontecendo há décadas para que as mulheres sejam mais motivadas, que busquem o que querem nas carreiras, negócios, objetivos, sonhos, aspirações. Sim. E, ao mesmo tempo, provavelmente há um julgamento por ir atrás dessas coisas. Absolutamente. Quando você tem filhos e não está presente para eles, então tem esse incentivo para que as mulheres sejam mais do que lhe disseram que podiam, talvez quando criança, que você deveria fazer tal coisa, tipo, vai e faz, siga os seus sonhos, viva uma vida profissional legal, tenha filhos mais tarde, todas essas coisas, e esperar para casar, seja lá o que for. Mas, ao fazer isso, tem provavelmente um julgamento em torno disso de agora você tem 2 filhos, tem que ter responsabilidade, agora tem que ficar mais em casa. Como é que você está criando ele? Está deixando ele criar? Por quê? Provavelmente tem essas 2 coisas. Como você lida com a culpa, a vergonha, julgamento alheio por viver esse estilo de vida? É uma loucura, porque muitas vezes, e digo isso com respeito, eu me pergunto, meus CEOs masculinos teriam que se preocupar com isso, ou pensar sobre isso, ou fazer isso? E eu tive um grande momento de
Então, tô aqui com vocês. Essa é a primeira vez que me afasto da minha família em 9 meses. Então, não é Claro, como se eu estivesse na estrada o tempo claro, todo. Na verdade, nunca estou. E eu tive esse grande momento 2 noites atrás, quando minha filha de 3 anos acordou no meio da noite gritando por mim. Eu estava com o monitor dela na mesa do quarto do hotel e por uma hora inteira eu sentei ao telefone e ajudei a respirar. Eu só disse: cheire as flores, sopre velas. Cheire as flores, sopre as velas. E eu a fiz dormir de novo, enquanto estou na Califórnia. Estou aqui, bombeando leite, porque estou amamentando minha filha em casa, conversando com minha filha de 3 anos e tenho que acordar e fazer várias coisas no outro dia. E pensei, será que se esperaria de algum CEO homem ter um monitor de bebê ligado e fazer tudo isso? Entende isso? E eu digo que há tanta expectativa em torno das mulheres, que devemos trabalhar como se não fôssemos mãe e ser mães como se não tivéssemos carreiras. Isso é um problema. E é fascinante, porque não sinto culpa. Quero que minhas filhas me vejam fazendo o meu trabalho. E, na verdade, quando eu dei à luz a Coco, foi essa longa jornada de 3 anos e eu só rezei por esse milagre e lá vem ela. Eu nunca quis que ela me visse trabalhando. Eu tive uma coisa estranha sobre isso. Eu não quero que ela me veja no telefone, no computador, Por quê? Eu só queria que ela não se sentisse em segundo plano, mesmo sendo um bebê. Claro, Mas eu só queria que ela visse, mamãe está aqui. Eu sinto que há uma enorme pressão pela presença, onde é tipo, não pisque, você vai perder isso. E eu literalmente me lembro de amamentá-la e olhar pra ela e contar os cílios dela e ficar tipo, vou me lembrar disso? Porque eu sei o quanto tudo é claro. passageiro. E à medida que ela foi crescendo, eu quero que ela me veja trabalhando. Quero que ela entenda meu trabalho e quero que seja algo que ela se orgulhe e que mostre as possibilidades, porque o estilo de vida que ela está vivendo é possível pelo meu trabalho. E então, quando eu estava escrevendo o meu livro, na dedicatória diz: para Coco, obrigada por ser minha maior musa e minha inspiração. Obrigada também por sentar ao meu lado e me fazer tocar Baby Shark no canto da tela do computador enquanto escrevi o livro, para que pudéssemos ver juntas, porque ela ficava do meu lado enquanto eu trabalhava. Eu assisti Baby Shark tantas vezes. E é fascinante, porque como ela está começando a entender mais e tal, obviamente o escopo dela do que é normal em termos de carreira como mulher é muito iluminado, por ver o que eu fiz e o que continuo fazendo. Mas é muita pressão, porque ninguém pergunta a um pai: ah, você deixou seu bebê em casa para fazer uma viagem de trabalho? É diferente. E no caminho até aqui, para o seu estúdio, eu tinha um motorista do Uber. Estávamos em uma minivan conversando sobre família. E eu fiquei tipo, eu tenho uma pequenina em casa. E ele disse, ah, como você saiu? Eu fiquei tipo, você não acha que foi difícil? Houve 10 vezes nessa viagem que pensei, agende um voo para mim, vou para casa. Mas eu realmente acredito que ainda estou trabalhando em um ritmo super sustentável e de uma forma que estou em casa e quando estou fora, pode acreditar que estou cumprindo as metas. Certo, então você sai por um tempo limitado e volta depois. Sim. Eu tô curioso sobre a dinâmica de dinheiro. Ah, sim, vamos Eu não falar sei se isso é disso. discutido o suficiente. É. Bem, eu acho que não tem muitos modelos por aí, pelo menos que eu tenha visto, onde a parceira em uma dinâmica masculina feminina é o ganha-pão e quem ganha todo o dinheiro, a maior parte dele, 90%, seja lá o que foi, é responsável pela maior parte da grana. Eu tenho duas perguntas. A primeira, como você aprendeu a acreditar que era capaz de ganhar mais quando tinha uma quantia definida que estava ganhando por tantos anos e obviamente estava aumentando exponencialmente para uma abundância financeira? Essa é a número um. E como você acreditou que você poderia Sim. ganhar mais? Qual foi o fator decisivo para desbloquear isso em você? E a número dois, como você administra a grana na relação? Aham. Como é que isso funciona? Como é Sim. comunicado? Como as pessoas acreditam em seu próprio valor em diferentes estágios? Então, a primeira parte da pergunta vai ser muito diferente do que eu acho que você espera. Então, eu me lembro do dia em que atingi os 6 dígitos. E para mim era um enorme objetivo. Ok, 6 dígitos em um ano e você conseguiu. Que Sim. ano foi esse?
Foi meu terceiro ano como fotógrafa de casamento, então 2014. Um negócio de fotografia de 6 dígitos em 3 anos. É grandioso. Grandioso. No Centro-Oeste. No Centro-Oeste. Foi basicamente condensado em 6 meses de filmagem. Eu filmava todo final de semana, não tinha folga. Perdi casamentos, perdi tempo com minha família. E lembro que o dia em que cheguei aos 6 dígitos, me senti péssima. Sério? Eu estava vazia, esgotada. Lembro de estar no chuveiro e ficar tipo, por que os anjos não estão cantando? Cadê o confete? Achei que seria diferente. E o que é interessante é que eu estava tão cansada. Eu estava cansada até os ossos. Construí esse negócio, atingi esse objetivo e me senti péssima. E Drew voltou do trabalho no dia seguinte e eu disse, eu achei que isso seria diferente. Não estou nem aproveitando o dinheiro que estou ganhando porque não tenho tempo. E eu disse, vou propor algo maluco, mas só quero ver o que você acha. E eu fiz essa planilha codificada por cores e ele sentou e eu disse, eu estava muito mais feliz quando ganhava 50 mil por ano. Não posso fazer isso de novo, não é sustentável. Estou pronta para jogar minha câmera pela janela. Então eu disse, você me apoiaria se eu dissesse que quero voltar a ganhar 50 mil por ano, mas Uau. quero mais tempo? E foi muito estranho, porque eu esperava que ele ficasse... Ele sabe? ganhava muita grana nessa época ou tava Não, ganhando tipo algum 50, dinheiro? estávamos na média Certo. do meio oeste. E, bem, Ok. e eu pensei que ele ia ficar tipo, não sei, mas ele parecia tão aliviado. Foi tipo, sim, vamos fazer isso. Sabemos que conseguimos, sabemos que já fizemos. Se tivermos que comer miojo, ótimo. Então, estabeleci um limite super claro. E na época estava fotografando 30 casamentos e pensei, só vou reservar 15 ano que vem. Vou dizer não a qualquer outra coisa. Essa é a linha e não vou atravessá-la. Eu era uma garota que diz sim pra tudo, Claro, ensinada a ser uma claro. boa menina, não decepcionar. Então, no ano seguinte, cortei pela metade. Aconteceu uma coisa inesperada quando fiz isso. Mas quando ganhei o meu tempo de novo, quando ganhei margem de volta, foi quando eu fui criativa de novo e curiosa de novo. Comecei a ouvir podcasts, a fazer cursos online, comecei a aprender outras coisas. Meus olhos nunca teriam se aberto para nada desse mundo se eu tivesse numa roda de hamster, trabalhando mais e mais. E foi uma loucura, porque literalmente decidi, não me importo com o dinheiro, me devolva meu tempo. E quando liberei meu tempo, acabei descobrindo maneiras de desbloquear como ganhar mais. É. E também tem uma história no livro inspirada em você, porque tem um capítulo chamado Qual é a sua gota d'água? E você provavelmente nem sabe disso, mas quando estávamos em Porto Rico em uma das nossas viagens, você trouxe seu fotógrafo. Aham. E estávamos no telhado. Tirando foto, eu ainda tenho uma selfie disso. Estávamos no telhado, ele veio até mim e ele disse... Ele te fez uma pergunta? Taylor? Aham. Ah, sim. Ele disse, você era fotógrafa, não é? Eu disse, É. é. Ele disse, como você saiu? Como se tornou a pessoa que não está por trás das lentes, mas a pessoa que bebe champanhe no telhado ao pôr do sol? Certo. E eu disse, aposto que você quer que eu te dê o passo pepita de de A a ouro, Z, é. né? Mas eu disse, você precisa do seu tempo de volta. Você tem que estabelecer qual é a sua gota d'água. O que você precisa para se sentir seguro e protegido. Você precisa traçar um limite e não reservar uma única filmagem ou sessão além disso. Eu disse, não é sexy, mas você precisa do seu tempo para descobrir o que vem. Você nem tem largura de banda ou energia para pensar em nada diferente. E eu me lembro, senti que ele estava desapontado com a resposta porque tipo, não há mágica. Mas muitos de nós continuamos enchendo nossos pratos e estamos tão cheios que nem conseguimos pensar na próxima refeição. É como se estivéssemos trabalhando tão duro agora que... Como poderíamos ter uma ideia, ou uma visão para o futuro, fazer pesquisas, ter curiosidade, estando tão sobrecarregados com o que temos? E então, é selvagem para mim porque só desbloqueei o potencial, porque o tempo era mais importante do que o dinheiro. E todas as vezes que fiz isso, onde reivindiquei o tempo, depois de ter a minha filha, apaguei meu calendário por um ano e disse, estou dizendo não a tudo, não vou dar palestras, não vou fazer nada.
E então desbloqueei essas outras ideias e todas as vezes que valorizei o tempo, eu fiz isso. Para responder a segunda parte da pergunta sobre qual é a dinâmica das coisas, é muito interessante porque eu vejo o trabalho em equipe dele. E então, para mim, é nosso. Claro que esse negócio é meu, eu construí. Eu tenho pensamentos sobre quando as pessoas se divorciam e alguém fica com a metade, eu fico tipo, ok, mas eles não necessariamente construíram a coisa e tal. Mas eu trabalhava na Target quando nos casamos, então ele literalmente está por trás disso desde o primeiro dia. Mas é fascinante porque tem o dinheiro do negócio e tem o, o nosso dinheiro. Eu me pago do meu negócio. Então, ainda vivo com um salário bem baixo, porque quero investir em meu patrimônio de maneiras diferentes e economizo bastante, coisas assim. Então, nós realmente não discutimos sobre dinheiro porque crescemos em famílias onde, no supermercado, comprávamos cereal genéricos porque eram mais baratos, sabe? E Catálogos de cupons de usávamos desconto. shampoo genérico. E assim, o fato de podermos viver uma vida agora, a parte que me parece mais emocionante é quando vamos a um restaurante e não olhamos os preços. Ou você pode comprar uma refeição para qualquer pessoa. Essa pra mim é a parte empolgante Não do é louco dinheiro. isso? Louco, Eu lembro- não é nada grandioso e Eu avassalador. tava lembrando hoje de manhã, eu nunca esqueço as coisas que eu passei, jamais. As coisas que aconteceram na minha vida. Eu não sei o que desencadeou isso, mas eu tava saindo do prédio em que eu tô aqui em LA e tava tipo, cara, 12 anos atrás, nunca seria possível estar num prédio como esse. Nenhuma Poder estar visão num prédio disso, como esse, numa provavelmente. cidade como essa, pagando o aluguel que eu tô pagando, eu tava tipo, cara, é uma loucura o que é possível, se isso é algo que você quer. Eu não tô dizendo que todo mundo precisa disso. Mas também eu posso sair e poder, sabe, ir para refeições com amigos e olhar para a conta e dizer, ok, eu só comprei isso aqui, isso é tudo que eu posso contribuir. Sim, E agora você nem olha, você pega a conta e em isso é determinado liberdade momento... financeira pra mim. Eu estou num ponto da minha vida em que a liberdade financeira é estar livre de dívidas por opção, porque meus pais realmente lutaram contra as dívidas e eu estava ciente disso enquanto crescia. E se o dinheiro pode consertar algo, não é um problema na minha vida. E assim, o pneu estoura, tanto faz, a gente compra um pneu novo. Mas se não aprendemos nada nesses últimos 2 anos sobre o quão valiosa é a nossa saúde, quão valiosa é a nossa felicidade, como a vida é feita para se sentir bem e não só parecer boa, então perdemos uma oportunidade. Então, é selvagem mesmo. Crescemos numa família onde ir no Red Lobster era um grande evento. E você não ganhava bebidas nem sobremesa e dividíamos Você pega uma a bebida, refeição. tem que ser uma bebida de refil. Você continua enchendo o copo para tirar o máximo de proveito dali. Como terra do refri, você continua enchendo. Eu ia onde tinha refil grátis. Sim. Então, é emocionante viver uma vida em que, tipo, sim, posso comprar o suco verde de $10. Pra mim, isso parece sucesso mais do que qualquer outra coisa. Isso é interessante. Então, como a psicologia ou o dinheiro influenciaram de uma certa maneira? Agora que você é a única, ambos estavam no mesmo nível e agora, tipo, sua empresa está ganhando uma abundância de riqueza para a família e é você que está criando isso e que está gerando isso e não ele. Como funciona essa dinâmica de casal? Sim, ele tem acesso a tudo, tem as senhas de acesso a tudo, a esse nível de confiança. E temos muitas conversas sobre isso, mas não são acaloradas, é tipo, estamos aqui. Ele está em todas as chamadas de investimento, é uma grande parte de escrever nosso testamento. Então, não faz diferença. Não é um problema, não é nada. Não. E acho que também porque vivemos em uma mentalidade de abundância, onde... E não de uma maneira maluca, mas de uma forma de... Temos mais do que jamais sonhamos ser possível e estamos atentos a isso. É que nunca há pressão sobre mim para ter mais desempenho ou ganhar mais. É lindo. E ele não é uau. levado a precisar de mais, ele está feliz. Nada, estamos tão contentes. Ele é tranquilo, não é como se ele estivesse querendo mais, ele está feliz por você estar fazendo isso ou menos, né? Estamos muito em paz em nossas vidas. E também acho que o meio oeste nos mantém com os pés no chão. Claro. E sou muito agradecida por ainda morarmos lá. O que por muitos anos, muitos dos meus amigos diziam,
Venha para Los Angeles, venha para Nova York, o que está fazendo? É fascinante quando estou em lugares como esses, porque eles realmente drenam minha energia, só a energia da cidade. Fico Dividir. ouvindo sirenes. É. O tráfego é tipo, você leva 45 minutos para avançar 4 quilômetros. É uma forma diferente de viver. Não é uma maneira errada, só não é para mim. Eu prefiro estar na floresta com vista para um lago, trabalhar onde quer que esteja meu laptop. Claro, a ideia disso, essa fantasia de talvez um dia eu gostaria disso, mas ir para um lugar onde não tem nenhuma atividade depois de 3 dias, eu ficaria tipo, cara, eu tô muito entediado. Eu me sentiria assim nessa temporada da vida, talvez um dia, mas Sabe o que eu acho interessante disso? É que muitas pessoas diriam: se eu tivesse $1 milhão, eu me aposentaria e iria para uma ilha. E nós nos conhecemos, gostamos de causar impacto, gostamos de trabalhar, gostamos de criar. E acho que muitas vezes também a ideia de estar em uma cabana na floresta assusta as pessoas porque elas têm medo de ficar quietas consigo mesmas. É muito fácil abafar suas preocupações, claro. seus traumas, quando está só ocupado. E acho que o que é realmente fascinante e parte do motivo pelo qual escrevi o meu livro é que durante a pandemia, muitos de nós tivemos que viver de acordo com o que dissemos que faríamos quando o tempo desacelerasse. Claro. Quantas vezes já dissemos, vou malhar mais, comer melhor, escrever o livro, vou ler o livro, quando a vida desacelerar. E literalmente a vida nunca desacelerou para nenhum de nós até a pandemia. E acho que muitos de nós tivemos que nos olhar no espelho e pensar, eu sou quem eu disse que seria? Porque agora me foi dado e se você teve sorte, recebeu o presente do tempo. Se não, ainda estava na força de trabalho ou lutando para sobreviver. E eu quero respeitar que houveram diferentes experiências na pandemia, diferente para cada um. Mas teve uma grande maioria das pessoas que agora não estavam se deslocando, tinham mais tempo durante Certo, o dia. economizando tempo com isso. Sim. Quem eram eles durante esse tempo e poderiam estar ainda consigo mesmos para Claro. enfrentá-lo? Essa é a diferença entre como você está e como você está de verdade. Nisso, você está convidando aquele fôlego de quem sou eu de verdade? Claro. Talvez um dia. Mas tenho procurado um pouco casas fora aqui de LA, não muito longe, 30 minutos com o quintal, né? Isso é o que é tão selvagem para mim aqui. Queremos espaço e privacidade, e bosques e sossego. E você deixa o cachorro sair pela porta dos fundos, e as crianças correm e brincam nos riachos e tal. E eu também Tipo acho... minha infância. Essa foi minha infância. Isso que eu ia dizer. Um grande quintal, a grande árvore. que Construir você uma represa no escala, córrego ao longo de horas. pegar lagostinho no riacho. Sim. Sim. Vida de lagostinho. Sim, passaríamos por baixo da ponte da Claro. estrada e... Isso que era a vida, né? Isso era a vida. Acho que poderia ser de novo. Um dia. Eu ainda te convenço. Eu tenho certeza, eu tenho uma fantasia de querer voltar para Ohio um dia e conseguir um lugar lá, mas então vou visitar no inverno e fico tipo, cara, eu não sinto falta disso Então não aqui. vá no inverno. No verão tem mosquitos e a umidade, eu não sinto falta de suar o dia inteiro. Se você tá fora do Lago Superior, isso não é tão ruim. Tem toneladas de mosquito lá em cima, né? Não, nós não tivemos Sério? tantos. Porque estamos fora do Minnesota lago. tinha toneladas dele. Exatamente. Em geral. Mas enfim, eu tô muito animado com esse livro e com tudo que você tá fazendo, com as pessoas. Então, realmente, tem o podcast que você tem feito há muitos anos, tem sido sobre marketing de negócios e construção de negócios em torno do estilo de vida, que eu acho inspirador. Tô curioso por pessoas que não são empreendedoras ou que não fizeram coisas assim, porque você e eu não éramos empreendedores, né? Nós nos tornamos. Para mim foi necessidade naquele momento da minha vida, mesmo que eu não sentisse que eu fosse um dia, nunca foi um desejo realmente, mas eu senti que eu fui forçado a isso, ou havia uma necessidade para isso. Para aqueles que talvez sintam que podem ter algo que desejam lançar e construir, mas estão com medo, eles devem fazer algo primeiro e tentar conseguir algumas vendas, ou você acha que é melhor uma abordagem diferente? Então, eu falo muito sobre como às vezes não sei necessariamente o que quero, mas sei o que eu não quero. Que é o quê? Quando eu estava na América corporativa,
Sentei numa mesa como esta e meu chefe disse: aqui está seu plano de 5 anos. Nunca perguntaram o que você quer. Qual o seu próximo passo? Onde você quer ir? E eu queria ir para o corporativo, eu queria voltar para Minnesota, estar em Minneapolis. Mas aqui estava eu numa loja, uma pessoa do RH glorificada que tinha que levar o lixo para a lixeira no final da noite, vestindo calças caqui. E eu odeio calça caqui. E às vezes acho que as pessoas ficam perdidas mesmo porque pensam: bem, se eu soubesse qual é minha paixão, eu podia arranjar um jeito de ganhar dinheiro, mas nem sei qual é minha paixão. E às vezes acho que saber o que você não quer é tão importante quanto saber o que você Certo. quer. E às vezes é mais fácil começar a partir daí. Não quero 10 dias de férias por ano. Não quero trabalhar nos fins de semana e noites. Então é tentar descobrir essas coisas. Mas a outra parte disso é que temos que começar a ser abertos ao dizer: eu mudei, Certo. estou evoluindo. Talvez eu quisesse por um tempo, mas agora eu quero uma coisa diferente. Sim, é como se fôssemos tão apegados a nossas identidades que só de pensar em dizer: ah, sou diferente. Ou, sei que diz que queria isso, mas não é do jeito que pensei que seria, então quero buscar algo diferente. Existe essa noção. A doutora Maya Schenker estava no meu podcast e fala sobre encerramento de identidade. E é tipo a razão pela qual você se apega a jeans que não cabem mais em você, porque lembra quanto investiu, ou a razão pela qual você vai atrás do diploma, mesmo que já por 3 anos você saiba que não quer aquela profissão. É essa ideia de que eu tenho que fazer valer alguma coisa. Mas em vez disso, estamos desperdiçando nosso futuro. E assim... Você chama isso fechamento de identidade. Encerramento de identidade. Encerramento. Tipo, estou encerrando esse pedaço de mim, estou desligando, porque não sou mais quem eu era. E é fascinante, porque mesmo estando aqui com vocês hoje, tem um livro sendo lançado. Vocês estão vendo uma mudança de opinião? Você não queria fazer isso anos De atrás. forma alguma. Você é a única pessoa que realmente testemunhou o quanto eu disse que eu não faria isso. Você pensava, basta lançar um curso, ganhar muito mais grana, ter menos estresse. Totalmente. E então temos tanto medo de mudar. E não apenas mudar, o que é assustador e incerto. Nós temos medo de que as pessoas nos vejam mudando. A gente tem medo de ficar: sei que falei tal coisa, mas não acredito mais. E acho que mudança é crescimento e evolução. Estamos nessa coisa chamada escola da vida. School of Greatness, escola da vida, onde estamos aprendendo. E se não estamos aprendendo e evoluindo, o que estamos fazendo? Perdendo a oportunidade. Mas eu diria para as pessoas que pensam que talvez tenham uma ideia nova, o que quer que seja, faça como um experimento. Não atrele dinheiro a isso, nem prazos. Veja como escrevi o livro. Faça isso de uma maneira que prove a si que é capaz de agir, mas de uma maneira que não necessariamente pinte as coisas como preto e branco, sucesso e fracasso. Veja como um experimento. Vou tentar fazer isso. Tudo que vai fazer é produzir um resultado, e esse resultado vai guiar meu próximo passo. E eu sinto que hoje em dia tem essa coisa de definir. Isso é um sucesso ou um fracasso? Não, 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 não. Já fiz muitas coisas e falhei. Eu tentei muitas coisas diferentes e pensei, não sei. Por exemplo, fiz retratos de idosos um ano. Eu pensei, posso ganhar dinheiro tirando fotos de idosos? Odiei. Fiz por um verão e pensei, nunca mais. Foi um fracasso? Não. Era só um ponto no caminho que me guiava. E acho importante ficar realmente aberto para tentar as coisas. E outra parte disso é que toda vez que tentei algo diferente, sempre foi algo extra. Eu não abandonei meu emprego para me dedicar 100% a alguma coisa. Trabalhei das 9 às 5 para abastecer a outra coisa. Então, quando fiz cursos, usei os cursos para alimentar o podcast. Quando fiz o podcast, todos eles se misturam. E somos tão rápidos em negligenciar algo porque não era o encaixe perfeito, quando isso pode te impulsionar para frente, se você se apoiar, e vai te dar essa capacidade de não sentir o desespero que nos faz dizer sim às coisas erradas, ou fazer coisas que não deveriam ser parte da nossa história. Qual foi o maior encerramento de identidade que você teve nos últimos anos? Me livrar dos meus jeans Abercrombie de quando eu tinha 18 anos. Sério, eu me lembro de como aquilo era caro e como economizei cada centavo brilhante e disse a mim mesma, algum dia vão caber de novo, adivinha? Não servem. E eles nem estão na moda mais, mas eu... Não, foi parte disso. Mas acho que para mim, voltando para casa, o que é algo... Drew e eu nos conhecemos na faculdade, em Wisconsin. Moramos em Wisconsin por mais de uma década.
e voltamos para casa em Duluth, Minnesota. E primeiro, eu nunca pensei que mudaria de casa. Havia algo sobre isso que era tipo, as pessoas que estão lá ainda estão fazendo as mesmas coisas. Certo. São as Tem mesmas uma mentalidade pessoas. diferente, né? Continuam igual, o que quer que seja. E eu também notei uma tendência. Eu tô curiosa, quando você volta para Ohio, se você fica onde cresceu, você meio que volta ao que era antes? Um pouco, mas eu amo isso, porque eu vou a restaurantes, falo com pessoas, fico bem presente, como se eu fosse de lá, né? Foi É só uma engraçado porque mentalidade. sempre que eu ia para casa quando eu tava na faculdade, eu me pegava dormindo no sofá de novo e assistindo MTV, comendo miojo, coisas que não faziam parte de quem eu era. Mas havia só esse conforto de, é isso que faço. Nunca pensei que voltaria para casa. E eu tive uma perspectiva. Depois da nossa segunda perda, contratei alguém para me ajudar e processar o luto, porque pulei a negação e fui direto para a raiva, depois do segundo aborto espontâneo. Porque eu tava tipo, o que há de errado comigo? Por que tá acontecendo? Eu fui muito pública sobre nossa primeira perda e senti que havia um propósito ali. O segundo você tava só frustração Sim, e eu raiva. fiquei tipo... Já aprendi a lição, não preciso mais disso. Certo, e eu tava orando a Deus. Onde está a sua canção de redenção? Porque eu quero provar o quão bom você é. E agora você me decepcionou de novo e nem sei pra onde ir a partir daqui. E contratei essa pessoa pra me ajudar a processar meu luto, porque eu pensava, estou com raiva, odeio meu corpo, não sei o que fazer. E ela me guiou por esse exercício e estávamos sentadas juntas. E nos telefonávamos uma vez por semana. E toda vez eu queria recusar. Eu não queria fazer a ligação, sabe? Não queria lidar com Sim, isso. porque eu tava tipo, isso vai ser uma droga. Estávamos ao telefone e ela disse, ok, vamos fazer um exercício e quero que feche os olhos e respire. O nome dela é Erin Treloar. E ela administra um Instagram muito legal, chamado Raw Beauty Talks. E é sobre voltar ao seu corpo. E então ela estava me fazendo respirar e disse, quero que você visualize a versão mais vibrante de si mesma. Você está feliz, energizada e viva. E não parou apenas na visão. Ela disse, coloque os dedos nas ranhuras dos dedos, pise nos pés. Quero que você esteja lá e sinta o que é estar totalmente viva e aproveitar a sua vida. E ela disse essa frase e foi como um botão em um aparelho de som. Eu quero que você aumente sua intuição e diminua o ruído do mundo. E eu estava imaginando tudo isso. E nessa imaginação, eu vi essa garotinha com panquecas e um tapete persa. Eu estava vestindo jeans e uma camisa de linho branca. E eu abri meus olhos depois de visualizar isso e estava chorando. E ela perguntou, o que surgiu para você? E eu fiquei tipo, acho que temos que nos mudar. Ela disse, o que quer dizer? Eu falei, eu amo a casa em que estamos, mas tem esse quarto e sempre vai ser o quarto do nosso bebê. Eu fico tão emocionada e fico tipo, toda vez que eu passo pelo quarto, só penso no que não aconteceu. Eu só fiquei tipo, só essa visão dessa mesa comprida, esse tapete, esse bebê, e eu consigo ver isso. E eu fiquei tipo, acho que temos que nos mudar. E naquele dia, porque sou uma tomadora de ações Já estava rápidas, procurando casas, encontrando um literalmente, eu agente. entrei no Zillow, digitei Duluth, Minnesota. Uau. E Drew e eu nunca conversamos sobre mudar de casa. Foi talvez nos mudemos para Minneapolis algum dia, meio que ficar na cidade. Onde você morava nessa época? Estávamos numa cidade muito pequena em Wisconsin, chamada Fort Jackson, e tínhamos grandes amigos e outras coisas, mas não tínhamos a família. E encontrei essa casa em Zillow. E enviei uma mensagem para minha família como uma piada e disse, talvez seja a casa dos Kutcher. Era uma linda casa em Minnesota. Nunca tínhamos falado disso. Drew estava correndo e o celular dele começou a explodir porque minha família dizia, muda Meu pra casa, Deus. muda pra casa, Ele ficou muda. tipo, o quê? A gente... ele chega em casa e diz, o que tá acontecendo no grupo da sua família? Não para de tocar. Eu fiquei, você viu o anúncio? Ele disse, que anúncio? E eu fiquei, uma casa em Minnesota. Eu pensei que ele diria, talvez em 3 anos. E ele disse, nós podemos fazer isso. Eu fiquei tipo, o quê? E é louco, porque não me mudei necessariamente por causa do que visualizei, mas foi a primeira coisa que pensei. Onde estávamos não está funcionando para mim. A parte mais louca é isso, Lewis. Não nos mudamos por 7, 8 meses, e um dia depois que nos mudamos, eu tive um teste de gravidez positivo.
Eu sempre digo, é como se eu tivesse que voltar para minha terra e ficar de castigo lá. Parecia um momento louco, tipo, estou em casa, estou pronta. E é isso. No dia seguinte que você se mudou? Caramba! É louco. Quando foi isso? 1º de abril de 2017. Caramba! Ou 2018, é. Então foi... Logo depois do Mastermind. Foi no ano Sim. seguinte. E aqui está o que é tão louco na minha jornada. Porque 1 em cada 4 mulheres experiencia aborto espontâneo. E quando você está passando por isso, é tão Eu obscuro. posso imaginar. E muitas vezes penso, é como se você estivesse andando por um armazém e tivesse escuro. E você estivesse literalmente avançando passo a passo, você não sabe onde vai. E você tem uma lanterna, então pode ver só diretamente à sua frente. E uma vez que você passa por isso, é como se alguém acendesse as luzes e você visse onde estava e por que estava lá. Odeio a frase, nada é por acaso. Porque quando você está passando por Você isso, fica não tipo, há não razão. tem nenhum motivo. Sim, não há razão para ter acontecido. Mas nossa temporada de espera de 3 anos, posso ver agora, em retrospectiva, que foi necessária para que eu construísse uma vida que sustentasse o que eu estava esperando. Sério? Quando eu estava grávida pela primeira vez, fotografava 25 casamentos por ano. Lembro que estávamos no Havaí, olhei a data de nascimento e pensei, não posso dar à luz nesse dia. Tenho mais 4 casamentos, vou ter que cancelar as É fotos. como se você Eu estivesse literalmente estava... sabotando o seu corpo de certa forma, né? eu não É. sabia como ia conseguir. Entende o que eu quero Seu corpo dizer? ficou, a gente não vai deixar você fazer isso. Louco! E então, a segunda vez foi um grande alerta, porque descobri que havia perdido o bebê, mas meu corpo ainda estava grávido e tive que ir filmar um casamento no dia seguinte. Caramba! E então tive que fingir que era a fotógrafa feliz do casamento. E então, Caramba! quando olho para essas perdas, elas foram grandes professoras em minha vida. Mas quando engravidei na 3ª vez, construí uma vida em que podia me mover. Não estava presa a nada, não tinha clientes para atender. E eu construí isso. E há uma citação que eu vi de um pregador e que às vezes o período de espera é tão importante quanto o que estamos esperando. E eu acho que muitas pessoas se encontram em períodos de espera. E é muito fácil querer esperar sentado, só esperar, esperar e esperar. Mas acho que desperdiçamos. E eu trabalhei enquanto esperava. Não quero dizer que me acabei de trabalhar. Eu trabalhei pela vida que eu queria para quando chegasse a hora. E foi tão evidente quando aconteceu. É inspirador. É uma história maluca e não conto com frequência. E há uma frase no meu livro que diz: ok, eu sei que essa história é louca, mas você não precisa mudar de CEP para começar a viver mais em si mesmo. Uma das coisas que percebi depois dessa visão é que minha visão era jeans e uma blusa de linho branca. E eu olhei para baixo e estava vestindo calça de moletom, uma camiseta da faculdade e pensei, quer saber? Talvez eu só comece a vestir o jeans. Talvez eu não tenha o bebê, as panquecas, o tapete persa, mas talvez possa me vestir da maneira que me vestiria se estivesse vibrante, viva, saudável. Talvez eu dê um pequeno passo. Não posso controlar o resultado de ter um bebê, mas posso controlar aparecer como uma versão mais vibrante de mim mesma agora. Com certeza. Você disse que durante esse momento obscuro, Sim, que é difícil pensar que tudo acontece por uma razão. O que você acha que podemos pensar durante uma estação escura? Alguém que lida com alguma coisa sombria, como podem estar processando ou pensando sobre isso em vez de, talvez isso possa estar acontecendo eu por uma concordo. razão? Não acho que essa linguagem seja útil quando você está sofrendo, né? Certo. Porque existem tantas tragédias e coisas que não deveriam acontecer, ou que você não deveria vivenciar. Há uma frase no meu livro que fala sobre luto, porque falamos disso, e diz que muitas vezes as pessoas querem superar o luto. Você está esperando que a vida pareça normal de novo, esperando para se sentir como você mesmo. Eu digo, luto não é algo que devemos superar, é algo que devemos levar. Devemos pegá-lo e carregá-lo conosco, mesmo que estejamos avançando. Estamos ficando mais fortes por causa das coisas pelas quais passamos.
Você não deve sair do outro lado do luto a mesma pessoa que você era quando entrou nele, né? Seria uma oportunidade desperdiçada para a tragédia. E na minha vida, a perda provavelmente foi a minha maior professora. Eu olho para aquelas gestações perdidas e fico tipo, elas estavam de alguma forma cuidando de mim. Isso não significa que não foi difícil, sabe? Eu literalmente penso naqueles bebês todos os dias. Mas se eu tivesse desperdiçado isso e não usado, seria uma perda real. Essa é a tragédia. Essa é a tragédia. E acho que muitas vezes nos sentamos na perda e perdemos o tempo em que precisamos começar a nos mover lentamente com ela e carregá-la conosco como uma pessoa diferente. Eu não conheço uma única pessoa que tenha passado por algo trágico na vida que, tipo, você perdeu seu pai, você é uma pessoa diferente, mesmo de alguns meses atrás. Absolutamente. Então, acredito que temos que mudar a noção de você vai voltar ao normal em um mês, ou essa expectativa. E temos que convidar as pessoas a evoluir e seguir em frente no ritmo pessoal delas. E eu sempre comparo o luto para mim, e pode ser diferente para você, mas para mim sempre penso no Lago Superior. Temos um lugar no Lago Superior. E há alguns dias em que posso ficar na margem e observar o quão magnífico e poderoso o lago é. Só ficar lá, maravilhada. E há alguns dias em que parece que o luto me faz sentir como se estivesse sendo sugada pela corrente. E nem consigo me manter à tona. E há uma grande diferença entre os dias em que você pode pensar, isso foi difícil, posso ver o poder disso e outras coisas. E há dias em que você tem um gatilho ou algo assim, e é como se você fosse sugado. E não nos damos espaço suficiente para ter esses diferentes tipos de dias. E você não sabe quando vão acontecer. E ainda penso nas datas de nascimento das minhas primeiras gestações. Ou comemoro o aniversário de uma criança e penso, meu filho deveria ter tal idade. Então, se não nos dermos a compaixão de alguns dias estou sendo sugada, preciso de um bote salva-vidas. E alguns dias estou só parada pensando, uau, isso foi poderoso. Tudo isso faz parte do processo de luto, sabe? É verdade. Tem vindo ondas pra mim nos últimos 2 meses também, desde que meu pai morreu. Alguns dias eu fico bem, outros dias eu ouço uma música e é um gatilho, eu fico terrível, vulnerável, de luto. É um processo. Sim. É horrível. É uma jornada, né? Um processo para a vida toda, eu acho. Cara, eu realmente estou animado para isso. Seu livro, Como Você Está de Verdade. Eu quero que as pessoas confiram no JennaKutcher.com. Sigam você nas redes sociais, @JennaKutcher. Seu podcast também, o podcast The Gold Digger. Se você está pensando em empreendedorismo, negócios, branding, marketing, é um poderoso, poderoso podcast. Você tem cursos, programas, coisas para ajudar pessoas que são criadores, empreendedores. Então eles podem acessar tudo em JennaKutcher.com. Tem algum lugar específico onde a gente possa comprar o livro? Sim, você pode acessar howareyourreallybook.com. Ok. E temos uma página de destino em todos os lugares onde você pode comprar. E como alguém que disse que nunca faria isso, nunca trabalhei tanto em algo na minha vida. E nunca quis que estivesse nas mãos de mais pessoas. Então, eu tô realmente animada. Um livro é muito, né? Pode ser muito. Ninguém faz um livro e apenas publica por acaso, né? Sim. Muito esforço, muita energia em algo que a gente realmente se importa quando a gente lança. Profundamente. É interessante. Provavelmente por isso que muitas pessoas resistem. Absolutamente. Sabe o que é interessante? É que, como criadores de conteúdo e criadores digitais, o fato de você trabalhar em algo por 2 anos sem revelar nada... É louco. Louco! Mas sabe do que mais? Tem sido uma grande lição para mim. Ficar ali com algo, esperar, revisar, editar, editar, editar. E tipo, feito é melhor do que perfeito de várias maneiras. E muitas vezes é bom tomar essa ação imperfeita. E quando você faz algo assim, você realmente aprende paciência no processo. E ela tem sido uma ótima professora para mim. E você também pode ficar preso em nunca terminar. Sim, Vai então, precisar alguém me de um disse outro deadline dia... também. Sim, mas- disseram, há uma razão pela qual é chamado de lançamento de livro. É como se você o lançasse no mundo. Porque você poderia ficar escarafunchando Ficar anos. 10 Acho que muita anos gente nisso faz isso. E nunca publicar. Isso.
Tem tantas coisas que eu poderia mudar em meus livros. Hoje eu fico pensando, cara, eu queria poder botar isso, tirar isso. Sempre dá pra fazer isso. Você sempre poderia. É. E eu fico, ok, é como ter paciência, tempo, energia, revisões, né? Publicar. Publicar. Sempre tem algo que pode ser mudado. Eu tô muito animado por você. Confiram o site dela e comprem cópias para os seus amigos. Todos os bônus e todas essas coisas em jennakutcher.com. Essa é uma pergunta que eu faço a todo mundo, se chama As Três Verdades. Imagine que é o seu último dia na Terra daqui a muitos anos. Você viveu o quanto quis, fez tudo o que quis fazer, Certo. mas por alguma razão tudo que você criou vai contigo para outro lugar. Livro, podcast, conteúdo, rede social, tudo sumiu, ninguém tem mais acesso ao que você postou. Ok. Mas você deixa para trás 3 lições para o mundo que você aprendeu. Sim. Quais seriam suas 3 verdades? O tempo é sua moeda. Tudo é temporário. E você nunca vai se arrepender do tempo que passa com as pessoas que ama. Amém a isso. Eu quero te agradecer, Jenna. Tem sido uma jornada linda desde que eu te conheci em 2017, né? Sim. Por aí. Isso não é louco? 5, 6 anos agora, né? E a maneira como você se apresenta, como você aparece para sua família, suas filhas, seus sonhos, sua saúde, tudo. Você toma decisões que às vezes não são populares, você faz coisas fora da norma, mas faz isso do seu jeito, de uma maneira que funciona para você, que faz você se sentir em paz e amada. Então acho que é muito bonito que você esteja doando, criando, servindo e também se lembrando de servir a si mesma nesse processo e não se perder nisso. Então, te agradeço muito por isso. Tenho muito orgulho de você. Obrigada. Obrigado por sua amizade. Obrigada. Obrigado por tudo. E é muito Obrigada legal. por me receber nesse programa. É realmente um momento de círculo completo. Drew e eu sempre conversamos sobre como participar do seu Mastermind mudou minha vida de tantas maneiras. Então, obrigada Isso é por bom. ser esse líder, mas obrigada por ser Eu meu fico amigo. feliz, isso é muito legal. Eu tô sempre querendo facilitar a experiência para as pessoas. Minha última pergunta é: qual a sua definição de grandeza? Fazer o que você ama. Estar com as pessoas que você ama, mas de uma maneira que seja boa e sinta bem, e não só pareça boa. Jenna Kutcher, Isso, obrigado. Você é a melhor. obrigada. Então, quando penso em empreendedorismo, ele nos ensina algo de nós mesmos, certo? Através desta jornada, aprendemos sobre nossas próprias fraquezas. Aprendemos sobre quem somos, temos que lidar com muitos dos demônios internos, conflitos e muitas questões, certo? Mesmo agora, todos nós, as pessoas olham para nós e dizem: "Ó, Luiz, não tem nenhum problema, Dennis, nenhum problema."